comentários mais português do mundo. Estão em praticamente metade de todos os produtos do supermercado. Carne curada é a coisa que mais prefiro no mundo. São ingredientes-chave em alguns dos nossos alimentos mais conhecidos. Grande festa que aqui vai. O E dos números E representa o E de Europa e os números indicam a segurança dos aditivos. É 260, 202, 415, mas a maior parte de nós parece ter bastante medo deles. Não creio que os números E sejam bons, porque não são naturais. Coisas que deixam os miúdos hiperativos. Acho que são maus e tento evitá-los. Então, o que são realmente estes químicos que nos suscitam tantas dúvidas? Mais parece um campo de minas de informação. E há aqui tanta coisa. E será possível que, na verdade, os números E estejam a fazer-nos mais bem do que mal? O meu nome é Stefan Gates. Como escrevo sobre alimentos, sou fascinado por aquilo que vai parar e como vai parar aos nossos pratos, por isso vou partir numa aventura combustível. Para descobrir o que são realmente os números E, vou analisar, fazer e comer o maior número de números E que conseguir. Irei procurar respostas nos locais mais bizarros. Não vai querer olhar para isto. Dos recantos mais obscuros do meu corpo, a insetos grávidos e até flamingos. É tantos! A verdade por detrás dos números E é mais extraordinária do que alguma vez imaginei. Os números E. Corantes. Quando fazemos compras, estamos a colocar à vontade 50 números E no nosso carrinho, sem sequer nos apercebermos disso, porque não estão presentes apenas nas coisas óbvias, como refeições prontas e doces, estão também no vinho, no pão e no presunto. Até existe um que só pode ser usado no caviar. Alguns deles podem ser usados para pôr a fruta a brilhar e chegam mesmo a existir números E na nossa pasta de dentes. Sejamos honestos, a maior parte de nós odeia a ideia dos números E, mas, na verdade, sabemos muito pouco acerca deles. Que coisas são estas que colocamos nos nossos corpos todos os dias? Bem, eu decidi descobrir. Por isso, vou pôr de lado todos os meus preconceitos contra a introdução de aditivos artificiais na minha comida e vou entrar no mundo dos E's com uma mente aberta e um estômago receptivo. Existem mais de 300 códigos E diferentes, mas irei começar com os E100, os corantes. Estes 42 corantes alimentares estão presentes em todo o tipo de alimentos. O E141 torna alguns gelados de menta bonitos e verdes. O E150D dá o castanho característico aos pickles do nosso prato à lavrador. E o S129 dá a esta delícia turca a sua deliciosa cor vermelha. Mas por que precisamos de dar cor à nossa comida? Por que é que não a comemos tal como ela é produzida? Bem, tudo se deve ao que acontece quando os fabricantes processam os alimentos, porque o processamento pode alterar imenso a sua aparência e é por isso que este grupo é tão importante. Chove torrencialmente e eu estou a caminho de Reading. Pode não vos parecer o dia mais agradável, mas para mim é muito excitante, porque a Universidade de Reading tem um departamento de pesquisa de alimentos fantástico e muito avançado. Vim aqui para descobrir o porquê de os corantes alimentares serem tão importantes para os produtores de alimentos. A Universidade de Reading tem a sua própria fábrica de processamento de alimentos e Alistair Gradinson vai mostrar-nos o que a enlatagem, uma das formas mais simples de processar alimentos, pode fazer às cores da nossa comida. Vamos fazer 2 variedades de ervilhas enlatadas. Vamos colocar as ervilhas secas aqui. São ervilhas para puré, não são? São as mesmas que se usam para fazer puré de ervilha. Hoje não as vamos esmagar, a não ser que cometamos algum erro, mas vamos também fazer ervilhas de jardim e encher algumas latas. Umas sem qualquer corante
e outras com corantes. Ou seja, basicamente vamos fazer uma experiência para mostrar o que acontece quando se enlatam alimentos e adicionamos corantes a umas e deixamos as outras ao natural, para podermos ver a diferença entre as duas. Sem dúvida, sim. O corante de algumas ervilhas de conserva é produzido utilizando dois corantes artificiais, o E102 ou tartarazina amarela e o E133 ou azul brilhante, e junta-se os dois para criar a cor verde. Vou colocar estas numa retorta, que é uma grande panela de pressão. Obviamente que não vamos enchê-la. Para fazer isto bem, teríamos de enchê-la até cima. Vamos encher isto com vapor e aquecê-lo até 121 graus. Neste teste com ervilhas, o calor destrói as enzimas e as bactérias que as poderiam arruinar no interior da lata, mas também pode ter um efeito bem mais imediato. Vou parar isto. Vamos poder ver a diferença entre as ervilhas naturais e as que levaram corantes. Primeiro, as ervilhas de jardim que foram processadas com corantes. Muito bem, muito bem. Não parecem estar nada mal. Parecem ervilhas processadas. Este é o tipo de ervilhas que encontraríamos na prateleira do supermercado. E o que temos aqui? Exatamente a mesma coisa, mas sem corantes adicionados. Vê-se que tem um aspecto mais feio. Não é lá muito atraente, pois não? Olhamos para elas e não ficamos com grande vontade de as comer. A seguir, as ervilhas para puré com corante. Diria que estão bastante verdes. Não estão más, pois não? Estão muito verdes. Ficaram com a cor correta. Vamos então à última lata. É exatamente o mesmo que esta, mas sem corantes adicionados. Não estão lá muito verdes. É incrível porque não estiveram a ser cozidas durante dias. Estiveram a cozer o quê? Meia hora? Cerca de 40 minutos, sim. A única diferença entre estas duas amostras é a sua cor, mas o mais estranho é a forma como isto altera dramaticamente a ideia que tenho sobre elas. Em termos nutritivos, sou atraído por alimentos que me parecem saudáveis e, ao olhar para aquelas ervilhas desbotadas, penso que não vou obter delas o suficiente. Há alguns anos houve uma empresa que começou a vender ervilhas sem corantes. E parecia estar tudo muito bem, com a exceção de que as pessoas não as compravam. Ainda bem que alguém o faz, mas vou comprar umas com cor. Muito obrigado. Não alteramos nada o sabor das ervilhas, mas será que a diferença na sua cor influencia a ideia que as pessoas têm sobre elas? Está na altura de testá-las com a ajuda de alguns alunos desprevenidos. Gostaria que experimentasse alguns alimentos e me dissesse o que acha sobre eles. Primeiro, as ervilhas enlatadas tal como normalmente as compraríamos, a reluzir com corantes. Sabe a ervilhas normais? Tem um forte sabor a ervilha. E a seguir, as ervilhas sem adição de corantes. Não sabem ervilhas. A ervilha com menos cor tem um sabor menos intenso. As ervilhas mais claras são menos doces. Escolhi as ervilhas com cor mais forte porque são esteticamente mais apelativas. A ervilha mais colorida dá a impressão de estar mais fresca. Estas parecem grão já fora de validade. O mais fascinante nesta experiência é que o corante não se limitou a alterar a sua vontade em comer as ervilhas. Alterou também a ideia que tinham do sabor delas. Mas como é que isto é possível? Como é que a cor influencia as nossas papilas gustativas? Bem, ao que parece, todos fazemos uma série de decisões acerca do sabor de uma refeição puramente baseados no seu aspecto, e a cor é um fator preponderante. Olá, como está? Passou bem? Prazer em vê-la. Alice Pegg, uma cientista alimentar, concordou em desvendar o mistério de como as cores são usadas para transformar drasticamente o nosso paladar. Hoje vamos analisar a percepção da cor e a forma mais fácil de o explicar é pegando nisto. O que é isto? É uma laranja. E como é que sabe que é uma laranja? Porque tem cor de laranja e porque satisfaz a noção que tenho de uma laranja. Exatamente. Subconscientemente, sempre que olhamos para um alimento, consultamos a lista de coisas que sabemos e se já tivermos visto uma laranja antes, dizemos, parece uma laranja, acho que é uma laranja. E surge-nos a imagem do seu sabor. Mas se a cor influencia realmente a forma como pensamos que algo irá saber, será que podemos manipular essa ideia de sabor pela simples adição de um corante? A Alice prometeu mostrar-me algo extraordinário. Vamos analisar vinho. Vamos pegar um pouco de vinho branco
adicionar-lhe um corante vermelho e transformá-lo em vinho tinto. Depois veremos se as pessoas conseguem notar a diferença, se elas pensam que o vinho branco é vinho tinto. Parece-me fascinante. Como é que o vamos fazer? Precisamos de decantar isto para os jarros. O mais importante é deixar a cor vermelha o mais parecida possível. Ou seja, temos de equipará-las ao máximo. Exato. E para fazer isto vamos usar um extrato de casca de uva como corante. O plano consiste em pegar no nosso vinho tinto falso e ver se um grupo de provadores de vinho experimentados consegue detectar que é vinho branco. Não precisamos de dar-lhe uma cor muito forte. Queremos um vermelho suave. Transformar a percepção de um produto tão conhecido com apenas algumas gotas de corante alimentar parece ser um desafio bastante difícil. Parece-me um vinho tinto bastante credível. E penso que tem um bonito vermelho púrpura. O que diz? Ah, sim. É sem dúvida vinho tinto. Não sei bem. Cheira-me a vinho tinto. Ficarei surpreendido. Temos toda a informação à nossa frente e se de todas as pessoas com quem falarmos houver uma que se engane, será o suficiente. O nosso vinho tinto forjado está pronto. Chegou a altura de o entregar aos membros de um clube de vinhos londrino para ver se serão levados pelo seu sabor ou pela sua cor. É um single varietal. Não posso dizer. Estou à espera que a Alice e eu sejamos desmascarados. Mas, até ver, todos parecem descrever aspectos diferentes de vinho tinto. Peço desculpa, a minha caligrafia é terrível. Isto é muito difícil. Estas pessoas estão a usar as palavras certas, mas estão a usá-las para o vinho com cor errada. Podem aproximar-se para vos explicar o que estiveram a beber? O vinho tinto que estiveram a provar foi este. Um Pinot Gris da Alsácia com corante vermelho adicionado. Pensamos que é um vinho tinto. Dizemos automaticamente, é um tinto. Segundo o treino que recebemos para as provas de vinhos, a primeira coisa que fazemos é olhar para a cor. Não me estava a aquecer. Sim, não aquece, não tem aquele sabor. Pensei que não tinha álcool ou algo do género. Penso que todos tiveram uma pequena desconfiança, mas, ao que parece, a cor mudou a vossa percepção. Todos vocês acreditaram que era um vinho tinto? Sim. 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 A cor é vital para os alimentos. É o que guia a nossa percepção do paladar e do sabor dos alimentos. Portanto, os corantes não são apenas cosméticos. São um instrumento vital para os produtores alimentares, porque afetam não só o seu aspecto, mas também a forma como os seus produtos nos sabem. Mas quais são os químicos que eles usam para obter estas cores brilhantes? Este é o E120 ou cochonilha e é usado nos alimentos para lhes dar cor de rosa. Está presente em bolos, iogurtes e até mesmo em algumas salsichas. Mas a fonte deste aditivo é realmente extraordinária. Está na hora de fazer uma pequena viagem. A fonte de cochonilha só pode ser encontrada em climas quentes como o México, o Chile, o Peru ou, segundo o meu orçamento, Lanzarote. Vim encontrar-me com uma mulher que me prometeu mostrar a fonte do E120. Quando você descobrir de onde é que vem, é possível que sinta um pouco de repugnância, mas eu estou fascinado. Olá! Olá! Olá, como está? Olá, Maria. Ouvi dizer que você é perita em cochonilha de Lanzarote, a rainha da cochonilha. É verdade? Sim, é verdade. Pode explicar-me como é que a cochonilha é feita? Sim, vamos. Siga-me. Obrigado. Shana Perrera leva-me a ver os seus catos, mas não parecem muito rosados. Então, o que temos aqui? Isto é um cato. É aqui que se encontra a cochonilha. Os agricultores plantam-no. Estes catos são específicos para a produção de cochonilha? Sim, sim. Acontece que não estou aqui para ver as plantas, mas sim as coisas que vivem sobre elas. Insetos. Esta é a cochonilha.
Estas são as cochonilhas fêmeas, certo? Esta folha tem uma espécie de algodão branco com uns bichos muito quietinhos por baixo. São estes bichos a fonte do corante vermelho. Tem um aspecto extraordinário, parece uma folha com melor. As cochonilhas são minúsculas, com apenas 5 milímetros. Mas o importante é o que têm dentro de si. Este é o sangue da cochonilha. Ou seja, é o sangue. A cochonilha é um dos poucos insetos que produzem ácido vermelho carmínico nos seus corpos. Existe para impedir que outros insetos as comam, mas este ácido é também a fonte de E120 presente na cobertura rosa de muitos doces. A Chana quer mostrar-me como se apanham os insetos. Neste local faz da maneira tradicional, onde não podiam faltar os típicos chapéus de Lanzarote. Ladies. É uma espécie de touca, não é? Com esta colher, recolhem-se as cochonilhas, assim, para secarem. Sabem que mais? Faz imenso calor, mas eu sinto-me bastante fresco debaixo do meu chapéu encantador. Assim que os insetos são recolhidos, dispõem sobre grandes tabuleiros de madeira para secarem. A Chana conhece uma canção tradicional que nos ajuda durante o trabalho. Saquitos de chorizo que mi abuelo me decía, hay que llenarlos bien y matar bien la cochinilla para que el carmín salga muy frondoso. Mas não é a música que os mata. Quem se encarrega disso é o sol. A seguir, abanamos os insetos mortos para os separar da terra. Contratado. Mas isto diz respeito apenas ao processo agrícola. Para obtermos o aditivo E120, precisamos de fazer um pouco de química. O passo seguinte consiste em levar os insetos mortos para um laboratório local. Pode explicar-me como passamos de um monte de bichos mortos para um pigmento? Temos de moer a cochonilha desta maneira. Pode experimentar? Não é nada fácil, pois não? Não, mas vai ficar com uma bela cor. Ficou bem? Sim. Fervemos sensivelmente 250 insetos esmagados e filtramos a solução. Olhem só para aquele vermelho. Parecem borras de café. O que obtemos é uma solução com uma cor muito viva. O ácido carmínico é o pigmento puro, mas para estabilizar a cor, adicionamos sais de alumínio e de cálcio. Começa-se a ver os sedimentos a formar-se na parte externa do frasco. Estão-se a formar grãos mais fortes e maiores. E está feito. Pouco a pouco? Pouco a pouco. E filtramos a solução uma última vez. Olhem só para aquela cor. E é isto. Esta é a cor de carmim. Aqui está. Uau! Olhem só. Se vir a palavra cochonilha, carmim ou E120 na lista de ingredientes de um alimento, é isto que irá comer e é daqui que vem. Existem alguns corantes, como a cochonilha e a cantaxantina, que ocorrem de forma perfeitamente natural. Mas existe um outro grupo de corantes que só podem ser produzidos sinteticamente e que são estes. Encontramos-los em bebidas gasosas e doces, mas com todas estas cores na natureza, para que precisamos destas feitas pelo homem. Venham encontrar-me com o químico Andrea Sella da University College em Londres para descobrir o porquê de alguns corantes alimentares terem de ser criados em laboratórios em vez de serem obtidos da natureza. Então, este é um corante vermelho natural? Este é o extrato que se obtém da couve roxa. Pode cheirar se quiser. Cheira a urina. É algo que qualquer um pode fazer em casa e talvez nos tenhamos de habituar um pouco ao cheiro. O que vou mostrar é a maneira como isto reage quando as colocamos em situações diferentes. Vamos usar um pouco de sumo de limão, que é bastante acídico, e colocá-lo neste copo. A seguir usamos um pouco de bicarbonato, que é uma espécie de extremo.
Bicarbonato de sódio? Exatamente. É isto que se usa na pastelaria. Iremos ver as diferentes formas como este corante se comporta nestas duas condições. Isto mostra-nos as limitações de certos corantes naturais. Vamos então colocar um corante vermelho nesta solução ligeiramente ácida. Parece um balé de cores. E agora vou colocar o segundo no recipiente que tem bicarbonato. Pode ver que é uma cor muito mais púrpura. Portanto, uma ficou vermelha e a outra ficou púrpura. Ou seja, um cozinheiro nunca sabe o que pode acontecer ao usar este corante. Digamos que é imprevisível por não sabermos como se irá comportar em diferentes condições. Exatamente. Então, em que diferem os corantes sintéticos? O Andrea mostra-me misturando um deles nas mesmas soluções. Vamos colocar o primeiro no sumo de limão. Ora, aqui temos. Podemos ver um vermelho bastante vivo. E agora vamos introduzir o mesmo corante no bicarbonato. E como pode ver, não há diferença. É o mesmo. Quando cozinhamos, não queremos que a cor se altere. Um dos aspectos dos corantes sintéticos é o facto de serem muito robustos e resistentes, o que lhes permite manter as características em circunstâncias diferentes. Quer dizer então que o laboratório fez corantes que são muito melhores para cozinhar e para o fabrico de alimentos, porque nos fornecem sempre cores fortes e consistentes. Mas qual a sua origem e quando é que os inventamos? Bem, é uma viagem que nos leva aos primórdios da ciência alimentar. A busca por corantes dura anos e antes do aparecimento do sistema de código Zé havia coisas bastante desagradáveis que podiam vir parar ao nosso prato. A historiadora Ruth Goodman aceitou demonstrar algumas das primeiras tentativas chocantes em que a química era usada para alterar a cor dos nossos alimentos muito antes de o sistema de código Zé ter surgido. Olá, Ruth. Olá. Estás bem? Bem, obrigada. E tu? Muito bem. E começamos pelo nosso conhecido leite, que fica com muito melhor aspecto depois de uma colher de chá de chumbo tóxico. Isto é um cromato de chumbo para fazer este amarelo incrível. É uma bela cor, não é? Mas é venenosa como o diabo. Por que é que alguém queria dar cor ao leite? Para fazer parecer que tinha mais natas. Tornava-o mais amarelado e espesso. Sim, se alguém tivesse um leite que fosse uma porcaria, super fino, e se fosse ainda diluído para fazer render mais, ficava com uma cor cinzenta e azul. Portanto, para levar as pessoas a pensar que estavam a comprar um bom produto, tornavam-no um pouco mais cremoso. Podemos experimentar um pouco? Vamos experimentar um bocadinho. Isto é muito tóxico, por isso, antes de lidarmos com ele, é melhor usarmos luvas. É suficientemente perigoso para termos de usar luvas. Extraordinário. E, no entanto, era misturado no leite. Ou seja, esta ideia de que existem produtores orgânicos românticos e maravilhosos no campo a enviarem os seus produtos para a cidade? Havia, mas ao mesmo tempo havia intermediários sem escrúpulos que tentavam enganar toda a gente. Não era apenas o leite que era adulterado. Um estudo feito em 1877 descobriu que 10% da manteiga e 50% do gin tinham cobre misturado para realçar o seu sabor. Aqui está. Parece realmente mais cremoso, não parece? Parece. E o amarelo não era a única cor apetecível que se podia fazer com um pouco de chumbo. Ruth, o que temos aqui? Este é mesmo horrível. É chumbo vermelho em pó. Tem uma cor incrível. É muitíssimo forte. Basta um bocadinho para produzir um grande efeito. Mas é um dos produtos mais tóxicos. Não convém respirá-lo ou deixá-lo entrar em contacto com a pele. É muito perigoso. Por isso vamos ter de usar máscaras para não respirarmos o pó. Já o tens aí? Olha só para esta cor. É uma cor incrível. Vamos misturar só um bocadinho. Podes despejar água e misturar. Uma colher cheia? Sim, uma colher cheia. Não é preciso muito. Isso. Podes misturar. É extraordinário, absolutamente extraordinário. O que é que se fazia com isto? Metiam-se reboçados e deixavam-se a secar. Acabaste de os pintar.
A prática de dar cor aos alimentos com chumbo era comum no início do século XIX em Inglaterra, embora os cientistas conhecessem as suas qualidades tóxicas há mais de 200 anos. É o tipo de cor que os miúdos adoram, não é? É mesmo. E aqui temos os nossos reboçados terrivelmente tóxicos. Suponho que numa época em que se morria de tuberculose ou cólera aos 40, convinha que acontecesse antes que o chumbo o fizesse. Isto é dirigido às crianças e, no entanto, não tocar, tóxico, nocivo por inalação, não ser usado, chupado ou mastigado por crianças ou animais, manter afastado da comida, da bebida e dos animais, e as pessoas usavam isto. Penso que é essa a grande diferença. Hoje em dia estas coisas têm de ser testadas até que as pessoas tenham a certeza que são seguras. Mas sem regulamentação. Alguns produtores estavam dispostos a fazer qualquer coisa para venderem coisas. Por vezes, os alimentos coloridos vinham com preço elevado no tempo, antes dos números E. O mundo dos corantes alimentares mudou em meados do século XIX com a chegada de uma revolução na ciência dos corantes. Tudo começou quando a indústria têxtil começou a aplicar uma nova descoberta. Uma forma de fazer corantes sinteticamente que rapidamente chegou à indústria alimentar. E estes corantes abriram caminho para muitos dos corantes que usamos atualmente. Como este, o E110, o amarelo sol, que é usado em certas bebidas energéticas. Ou o E124, o Ponceau 4R, que se encontra em alguns dos doces de framboesa enlatados. Mas a fonte destes corantes era bastante inesperada. Tinha origem nisto, no carvão. Mas, como eu, deverá estar a perguntar-se como é que obtemos um arco-íris de corantes a partir de um pedaço escuro de madeira pré-histórica. Vamos parti-lo. É duro. Sabe que mais? Vou usar um pedaço mais pequeno. Pedi-lhe então para ligar o gás. Parece que voltei ao laboratório da escola. Descobriu-se que se aquecêssemos o carvão suavemente, sem o incendiar, só aquecê-lo um pouco, o que se obtinha era uma mistura de líquidos que se destilavam a partir disto. Líquidos a partir de carvão? Ora, aí está algo de inesperado. E começávamos a ver o vapor a condensar-se nas paredes do tubo. Um vapor composto por elementos bastante voláteis. Esta condensação não é apenas água. É uma mistura de compostos químicos diferentes. Estes compostos podem ser isolados e, depois de terem sido refinados e reagido entre si, podem dar lugar a um grande leque de cores. É absolutamente loucos. Estamos a ver este corante a formar-se à frente dos nossos olhos. Parece mesmo alquimia. Ao alterarmos os seus pequenos componentes, podemos ajustar a cor, podemos fazer amarelos, verdes, podemos fazer a cor que quisermos. Como se fôssemos artistas químicos. Este é um daqueles corantes estáveis de que me falou, que são mais estáveis do que os corantes naturais? Este é um dos corantes sintéticos provenientes do carvão, chamado corante AZ. Por um lado, é brilhante e fascinante que possamos obter todo este arco-íris de cores a partir de algo tão fundamental e pré-histórico como o carvão. Por outro lado, parece que há qualquer coisa estranha. Existe um hiato grande entre a comida e o carvão que chega a parecer preocupante. É perturbador. Não comemos carvão e extrair algo dele e colocá-lo na comida parece pouco natural e estranhamente errado. Hoje em dia, estes corantes provêm de uma fonte igualmente bizarra: o petróleo. E tem-se levantado dúvidas relativamente a alguns aditivos sintéticos. Um estudo recente descobriu que pode haver uma ligação entre um pequeno grupo de 6 corantes sintéticos e a hiperatividade em algumas crianças. Entre eles encontrava-se o agora infame E102, o amarelo tartarazina.
Os resultados do estudo não foram suficientes para os reguladores os proibirem, mas os produtores alimentares na Grã-Bretanha estão a removê-los dos seus alimentos em resposta às preocupações dos consumidores. Mas os corantes são apenas uma parte dos números E que os produtores podem usar para mudar a forma como pensamos acerca da comida. Obviamente que grande parte do prazer de comer vem do sabor da comida nas nossas línguas. E o próximo grupo são as armas de maior calibre do arsenal dos números E. São os 18 intensificadores de sabor como estes, que visam diretamente as nossas papilas gustativas, melhorando e intensificando o sabor que já existe nos nossos alimentos. Os intensificadores de sabor incluem este, o E621, glutamato monossódico, ou GMS. É bastante usado na comida asiática e provocou uma grande controvérsia porque as pessoas se queixaram de dores de cabeça ou de estômago depois de o ingerirem. Chegou mesmo a receber o nome de síndrome do restaurante chinês. Vou descobrir como funciona o GMS e se merece ou não toda a sua notoriedade. Andámos por aí a bater às portas de vários restaurantes chineses e perguntámos se podíamos falar sobre o GMS. E todos disseram, não. Parece existir uma espécie de vergonha associada a este produto, o que é muito interessante por ser tão utilizado. A única pessoa que consegui encontrar para conversar foi um amigo meu chamado Jun Tanaka, a quem pedi para nos dizer como cozinhar com o GMS. O Jun gera um restaurante francês e nunca usou o GMS no trabalho. Mas foi criado no Japão, onde a sua mãe o usava nos seus cozinhados. O que terá ele para nos contar acerca deste famoso ingrediente? Isso é um pacote com aspecto manhoso. É, não é? Quando eu era pequena, minha mãe costumava ter um frasco com isso ao lado do sal e da pimenta e usava-o em praticamente tudo. Punhas um pedacinho disto em cima da tua comida? Não. Faz-se isso quando se está a cozinhar. Põe-se isso em praticamente qualquer coisa e penso que, à exceção dos pudins, dá um sabor bom. Mas como é que este pó branco melhora o sabor da comida? O Jun improvisa uma deliciosa sopa de manteiga de noz com abóbora. Estás pronto? Vamos a isso. Provar primeiro um pouco. Está muito boa. E isto vai ser Interessante. quase bom demais. Como pode um número E, o E621 ou glutamato monossódico, melhorar o trabalho de um mestre cozinheiro? Estás pronto? Bastante satisfatório. Nesta receita em particular, dá-nos um sabor mais completo na boca. Faz sentido? Sim, sem dúvida. Dá um sabor mais completo. Parece ter uma certa circularidade. É muito difícil descrever estas coisas, não é? Mas acho que tens razão. Ficámos com duas sopas muito diferentes. Aquela tem todo o sabor, mas há qualquer coisa nesta que a outra não tem. Achas que a que tem GMS sabe melhor do que a que não tem? Sim, sabe? Tem realmente um sabor arredondado. Tem um sabor mais completo. Ou seja, o GMS pode ser claramente um ingrediente útil na cozinha, mas o que leva algumas pessoas a dizer que lhes causa problemas digestivos e dores de cabeça. Quando dissolvemos GMS na língua, o sódio separa-se do glutamato quase imediatamente e é absorvido pelo nosso corpo quase exatamente como o sódio do sal, deixando para trás aquele que muitas pessoas acreditam ser o problema, o glutamato. Mas este glutamato é exatamente o mesmo que encontramos numa grande variedade de ingredientes naturais. A cientista alimentar Audrey Dean explica. As pessoas nem sequer sabem que o glutamato está presente em imensos alimentos que comemos diariamente e que o corpo não distingue entre glutamato monossódico e glutamato. Usamo-lo, saboreamo-lo exatamente da mesma maneira. É essencialmente o mesmo. Uma das maiores concentrações de glutamato encontra-se no queijo parmesão. Comemos queijo parmesão e o glutamato que contém é exatamente o mesmo. O corpo processa-o da mesma forma que o GMS, o pó branco que é misturado na comida processada. Correto. Estes alimentos têm um aspecto bastante natural e puro, não têm? E são mesmo. Os brócolos têm glutamato de forma natural, tal como os cogumelos. Talvez seja por isso que os cogumelos sabem tão bem na comida vegetariana. Mas se temos glutamato em produtos como os cogumelos e o queijo parmesão, será que o glutamato monossódico, ou E621, merece a sua terrível reputação?
A Audrey e eu decidimos ver se a forte reação física ao GMS, conhecida por síndrome do restaurante chinês, se deve realmente ao GMS que se mete em grande parte da comida chinesa, ou se o problema também está no glutamato natural existente nos alimentos. Estas 4 pessoas dizem que o GMS lhes causa todo o tipo de problemas e acreditam que estão prestes a enfrentar o seu pior pesadelo. Trouxemos-vos aqui para comerem comida chinesa. É provavelmente o tipo de comida que querem evitar. Por isso peço-vos desculpa por isso. O que é que têm a dizer? É para isso que estamos aqui. Espero que gostem. Bom apetite. As senhoras primeiro. O que eles não sabem é que esta refeição foi especialmente preparada sem qualquer glutamato monossódico. Mas é composta por ingredientes que contêm glutamato de forma natural. Não o acha amargo? Sim. Estou a entrar em pânico. Qual será o problema? Estão com dificuldades para comer aquilo tudo. Sou eu que estou a ser paranoica ou isto sabe mesmo a químicos? Apesar de a refeição não conter qualquer GMS, os sintomas da síndrome do restaurante chinês não tardam a fazer-se sentir. Está difícil, não está? Não sei se é do cheiro ou do sabor que tem na boca, mas está a começar a dar-me dor de cabeça. São estes os sintomas que sentiriam depois de tomarem GMS? Tem de ser, porque não me sentia assim tão mal há bastante tempo. Mas estes sintomas não podem estar a ser causados pelo GMS porque a refeição não tem nenhum. Por isso o problema só pode estar nos glutamatos naturais. E para nos certificarmos que não se trata apenas de uma reação psicológica à comida chinesa, vou enviar 5 pessoas que também dizem ter problemas com a GMS a um restaurante italiano. Vamos tirar os casacos para podermos estar mais à vontade? Gostam de comida italiana? Sim. Sim. Toda a gente gosta de comida italiana. Vamos trazer-vos uma refeição e iremos perguntar-vos o que acharam. Tudo isto faz parte de uma experiência controlada para descobrir quais são as vossas reações à comida que ingerem. Está bem? Aqui vem ela. Uma vez mais, a comida não tem GMS, apenas glutamatos naturais. O que é isto? Não é parmesão? É queijo. Normalmente não pediria isto, mas está bastante bom. Entregámos às nossas cobaias câmaras de vídeo e poucas horas depois, 4 em 5 exibiam sintomas que eles associam à ingestão de GMS. Tive fortes dores nos intestinos. Senti um desconforto nos braços e nas mãos, o que normalmente acontece quando como comida chinesa. Tive dores de barriga horríveis. Senti-me muito mal disposta. 7 dos nossos 10 voluntários sentiram-se mal, mesmo sem terem ingerido o GMS. Sou o primeiro a admitir que este estudo não foi propriamente definitivo, mas é possível que a má reputação do GMS não tenha fundamento. Quem tiver um problema com glutamatos, então não terá esse problema apenas com comida que tenha GMS. Terá exatamente o mesmo problema com muitos outros alimentos, como os brócolos, tomates, queijo parmesão e galinha. E para a grande maioria das pessoas que toleram glutamato, há muito pouco a recear relativamente ao GMS. Além dos 18 intensificadores de sabor, existe um outro grupo de aditivos que fazem mais do que intensificar a nossa comida: os aromatizantes. Existem literalmente milhares de sabores produzidos quimicamente que são adicionados à nossa comida. São tantos que precisam de ter o seu próprio sistema regulador à parte dos números E. Eu quero aprender mais acerca do mundo secreto da indústria de aromatizantes. Foi-me dado um acesso raro àquilo que no mundo dos aditivos alimentares é o equivalente à fábrica de chocolates Willy Wonka. Estou prestes a entrar num laboratório de aromatizantes. Muito obrigado por se encontrar comigo. Estou muito entusiasmado. Senti uma parede de aromas mal abriu a porta. Ah, sim, é sempre assim. Steve Pierce é especialista em aromas. E nestas prateleiras existem milhares e milhares de aromas diferentes que podem fazer com que o que comemos e bebemos saibam, bem, a qualquer coisa que ele queira. Muitos destes extratos provêm de plantas exóticas que Steve e a sua equipa procuraram por todo o mundo. Dente de leão e gengibre. Fantástico! É como a biblioteca de um explorador. São aromas que vieram de todo o mundo. A descoberta de um novo aroma que pode ser adicionado à nossa comida pode valer milhões.
Aroma de cola. Isto é a chave para o domínio mundial, não é? Saber estas coisas? Já identificámos qualquer coisa como 10.000 materiais diferentes responsáveis pelo aroma dos alimentos. Temos este conjunto fantástico de substâncias que podemos recombinar, usar de diferentes formas para criar essas imagens de aroma, digamos assim. Temos combinações de aromas suficientes no nosso nariz para cada molécula existente na atmosfera. Ou seja, as combinações que conseguimos sentir e criar são quase infinitas. Mas todos os aromatizantes químicos têm uma coisa em comum. Contêm pequenas moléculas voláteis que viajam da boca até ao bulbo olfativo. Mas um só aroma pode ser composto por centenas de químicos diferentes. E todos libertam moléculas individuais. De momento é tudo ainda muito teórico. Pode explicar-nos como é que se faz um aroma? Claro que sim. Vamos fazer um aroma simples e verá como decorre o processo. Para me dar uma ideia da complexidade da ciência dos aromatizantes, Steve irá mostrar-me como se faz um aroma relativamente simples. Morango. Vou adicionar um pouco de gama decalactone. Portanto, gama decalactone, que parece uma coisa saída do Star Trek. Que quantidade? Meia grama. São quantidades ínfimas. Um aroma pode ser constituído por combinações invulgares de ingredientes. Este gama decalactone cheira a pêssego. A seguir vamos adicionar ácido 2-metilbutírico. Cheira a queijo. O que faz um aroma tão forte a queijo nos morangos? Isso vai adicionar as características mais fortes, o sabor acídico que encontramos no morango. Este chama-se cis-3-hexanol, dos resíduos de destilação de hortelã-pimenta. Lembra-lhe o quê? A erva? Este é o toque verde, o toque de verde fresco que adicionamos ao nosso morango. Quando terminámos o meu aroma a morango, tínhamos adicionado 8 componentes diferentes. E cada um destes componentes consiste em mais de 200 substâncias químicas diferentes. Está lá, acho que o que falta ao iogurte é açúcar. O que lhe iria dar maior impacto era uma cor vermelha e uma etiqueta a dizer morango. Mas não está nada mal. É um aroma a morango. Dá cá mais 5? Muito bem, excelente trabalho. A minha experiência com o Steve fez-me perceber que os aromatizantes são como que obras de arte químicas. Mas até que ponto são poderosos? Se conseguirmos enganar um grupo de provadores de vinhos com um pouco de corante vermelho, o que acontece se colocarmos em jogo a enorme coleção de aromas do Steve? Depois de ter aprendido tudo sobre o fabrico de aromatizantes, houve uma ideia que não me saía da cabeça. E se usássemos estes truques, estes jogos que os químicos jogam, para tentar levar as crianças a comerem alimentos que normalmente detestam? Idealizei um pequeno projeto onde irei tentar pegar em vegetais, que normalmente são a perdição da vida de muitas crianças, e transformá-los em algo que elas gostam de comer. Bem sei que todos temos receio de colocar aditivos na comida das crianças, mas se conseguirmos levar as crianças a comerem mais vegetais, os benefícios nutricionais poderão ser enormes. Para nos ajudarem neste desafio aparentemente impossível, temos connosco as gêmeas Jess e Laura, que servem alimentos em festas de crianças. Dentro de hora e meia, as crianças começarão a chegar para testar estes produtos e nós vamos tentar fazer com que gostem de comer couves. Mãos à obra. Por que é que acha que os miúdos não gostam delas? Acho que é por terem aquele aroma à couve. Tem um aroma muito pouco convidativo. Tem qualquer coisa de errado. Cheira a flatulência. Flatulência, gosto dessa. Vamos fazer 2 pratos. O primeiro terá alguns ingredientes apreciados pelas crianças para deixar os vegetais mais apetecíveis. Temos bananas, o que é bom. Os miúdos gostam de bananas. Mas o segundo prato será um verdadeiro desafio, já que será constituído apenas por vegetais, alguns corantes e os aromatizantes químicos do Steve. Ora, aqui está. Bem-vindo ao meu mundo. O prato número 1 é um gelado de couves de Bruxelas. E vamos tornar a tarefa ainda mais difícil usando rebentos de couves de Bruxelas crus, cortados aos pedaços com um pouco de iogurte. Prova um bocado de couve com iogurte de morango. Sabe melhor do que parece, mas os miúdos nunca irão pegar nisso. Vamos precisar de alguns aromas da caixa mágica do Steve.
Prova este sabor a manga. São aromas naturais de manga super poderosos. Vamos acrescentar um pouco. Quantas gotas? Não são precisas muitas. O copo tem muito pouco. 1, 2, 3. Estou bastante entusiasmada. Sabe mesmo a manga, não sabe? Interessante. Muito interessante. Aquele amargo que surge no fim é da couve, não é? Mas para atenuar o sabor das couves de Bruxelas, o Steve extraiu um ingrediente muito especial do fruto catenfe da África Ocidental. Isso é o quê? Tormatina. Tive de andar no rio Camoi, numa canoa feita de um tronco, para apanhar o fruto. A sério? Para completar o prato, as camadas de couve são alternadas com camadas de manga e banana. Brilhante. Vão-se atirar a isso. Provavelmente vão-se pôr a gritar: não gosto de bananas. Mas o segundo prato será um verdadeiro teste à nossa criatividade química. Será que conseguimos fazer com que as crianças comam rebentos de couves de Bruxelas usando apenas aromatizantes e corantes? Parece estar a ajudar. Mais um pouco. Cheira bem, não cheira? Cheira mesmo bem. 2 horas depois, e as 6 crianças que detestam vegetais vão colocar as nossas misturas de sabores à prova. Ela nem sempre come os vegetais. É uma luta. Estão todos bem? Ele não gosta do sabor dos vegetais. Mesmo quando os prova, fica com a ideia de que não gosta deles. Nunca comem couves de Bruxelas, berinjelas ou outros vegetais verdes com folhas. Estão prontos? Sim. Muito bem, vamos começar. Steve, prato número 1. Começamos delicadamente com o nosso gelado de couve de Bruxelas. Viramos tudo ao contrário, vamos começar pela sobremesa, que é o que mais gostam. Será que os nossos aromatizantes vão disfarçar o sabor natural dos rebentos de couve de Bruxelas? Já acabaste quase o teu. Não é mau. Gostaste de todos os sabores? Sim. É muito bom. O sabor é bom. Até aqui tudo bem, mas o que acontecerá com o nosso segundo prato? Estes rebentos de couves de Bruxelas estão apenas disfarçados com corante e aroma de groselha. São doces. São olhos. Não são olhos, são couves de Bruxelas. Alguns dos miúdos torcem imediatamente o nariz. Não gosto. As couves de Bruxelas e os vegetais em geral. Prefiro comida que sabe bem, como batatas fritas e pizza, e as couves de Bruxelas infelizmente não fazem parte dessa categoria. Mas, por incrível que pareça, alguns deles gostaram das nossas criações e estão a comer rebentos de couve de Bruxelas. Gosto bastante. Nunca tinha comido couves de Bruxelas. Nunca tinhas comido e gostas? Gosto. Bem, é capaz de ter sido um dos testes mais duros de todos os tempos. Tentar disfarçar a textura e o sabor natural daqueles vegetais utilizando aditivos artificiais e levá-los a provar por crianças que odeiam vegetais. No final de contas, nem todos foram enganados, mas alguns deles acabaram de comer os seus primeiros vegetais em anos, o que por si só é um grande feito. Isto mostra-nos que a ciência dos aromatizantes e dos corantes tem um grande poder e potencial. A maior parte de nós não faz ideia do papel fundamental que os corantes e os intensificadores de sabor desempenham no prazer que temos com o que comemos. Alguns provêm de fontes naturais, outros são criados em laboratório, mas sem estes aditivos, muitos dos nossos alimentos preferidos nunca despertariam os nossos sentidos da mesma maneira. No final de contas, cabe-nos a nós decidir se comemos ou não aditivos, mas se quiser evitá-los, provavelmente terá de mudar radicalmente os seus hábitos alimentares. Se está à espera que o sabor, o aroma e a cor dos seus alimentos sejam perfeitos de cada vez que os compra, é óbvio que a natureza tem as suas limitações. E, realisticamente, ficamos apenas com uma opção. A química extraordinária dos números é. No próximo programa é a vez dos conservantes. Irei aprender o que pode acontecer à carne sem eles.
É particularmente desagradável, não é? Vou tentar fazer alguns à moda antiga e tentar extrair número Zé do meu próprio corpo. Delicioso. Bolo humano. Versão portuguesa, via satélite.